Bem, olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Cauã, né, sou o criador aqui do perfil Espiritualidade Zedu junto com a Ana. Hoje eu venho falar um pouco sobre a minha história, né, a minha trajetória dentro do campo da espiritualidade. Assim, desde quando eu era muito novo, né, nos primeiros passos, assim, quando eu nasci, né, por assim dizer, eu já tive uma complicação muito grande, problema de saúde bem grave, que era com a intolerância à lactose. Então, assim, eu já nasci com muito problema, por assim dizer, né? Passei por um período muito complicado, isso conta a minha mãe, né, claro, que eu não, assim, tinha poucas chances, na verdade, né, de conseguir me recuperar dentro do hospital, porque eu fiquei muito mal quando eu era bebê, muito, muito, muito mal mesmo. E aí eu lembro que minha mãe conta que ela pediu muito a espiritualidade, a força ali realmente dos orixás para que eu conseguisse sobreviver, porque a minha, assim, eu estava numa situação muito complicada por causa realmente do problema que eu nasci com a questão da intolerância à lactose. E assim, eu lembro que minha mãe contando que ela, num período, realmente foi até o banheiro, se ajoelhou, né, pediu a força realmente ancestral para que eu conseguisse sobreviver, que eu conseguisse sair dali. E assim, cara, de forma incrível, eu 3 dias depois tive uma melhora incrível. Assim, é uma coisa como se fosse uma cura que tivesse passado em mim e eu melhorei muito. Eu saí do estado, assim, perigoso que eu tava na UTI e consegui me recuperar. Fiquei muito bem e depois disso, né, tive meu crescimento sem muitos problemas. A única coisa que eu puxei realmente da questão da intolerância à lactose foi a questão dos meus ossos terem ficado muito frágeis. Então eu tive problema realmente de muitas torções, de quebrar, né? Eu vivia, na verdade, engessado a maior parte do tempo. Então, assim, os primórdios meu aqui reencarnando na Terra já foi muito turbulento, muito complicado. Então, já dá para tu ter uma noção de que a pessoa já vem desde o início com alguma questão, né? Eu já desde o início já tinha vindo com essa questão da espiritualidade, né? Já trabalhando aquela energia em mim. E assim, eu sou uma pessoa que sou filho de Omolu com Nanã, né? Dois orixás extremamente ancestrais mais velhos e que falam muito da energia realmente da cura, da transformação. E eu me sinto muito transformado, né? Devido a esses acontecimentos no passado. Porque, pô, você sai realmente de uma criança que estava numa situação muito complicada e de que podia ter desenvolvido algo muito pior, talvez, assim, nem ter ficado aqui e pô, conseguir ter se recuperado e ter dado os caminhos, né, ter conseguido crescer e chegar onde eu tô hoje, foi assim uma benção, eu diria, da espiritualidade, né? Eu também devo muito a essas energias que eu tenho fé e que eu acredito. E a força ali de Omolu, para quem não conhece, né, um orixá que trabalha muito esse lado da cura, dos processos de recuperação, de transformação no caminho das pessoas, eu digo que para mim, desde o início, ele com certeza devia estar trabalhando junto ali na força para que eu conseguisse me recuperar e chegasse onde eu estou hoje, né? Então, assim, no meu início foi essa questão muito complicada. Mas depois de um tempo, né, quando eu cresci, aí lá muito provavelmente assim, entre 7 a 8 anos, quando eu comecei a vir aqui na casa espiritual onde eu estou hoje, eu comecei a ter meus primeiros contatos realmente com o trabalho espiritual aqui dentro. Eu não vim aqui e tinha aquela mentalidade já de como a maioria das crianças tem a oportunidade de ter hoje, de vir, de começar a aprender e de começar a ter esse contato dentro principalmente da Umbanda, que é onde eu estou aqui presente hoje. Eu não tive muito disso, né? Eu era uma criança assim, muito agitada, então eu vinha para brincar, eu corria, não tinha muito aquele contato realmente de entender o que estava acontecendo aqui dentro. Era tudo muito novidade para mim. Mas já desde muito novo eu sentia muito arrepio. Tocava ponto aqui dentro, eu já tinha um arrepio muito forte. E eu conseguia pressentir algumas energias, que é o que a gente chama no início, quando a gente está descobrindo a questão de mediunidade, a gente chama de ver vultos, né? Já é muito comum falar isso. Então eu tinha muito esse contato antigamente. E aí, quando eu cheguei assim, perto dos meus 12 para 13 anos, foi um período em que eu dei uma afastada aqui da casa espiritual, eu não vinha muito, né? Eu não frequentava muito aqui dentro, mesmo que eu não fosse médium da casa ou algo desse tipo, eu não frequentava mais o terreiro. Aí passei por um período muito complicado, dos 13 para 14 anos, fiquei muito afastado aqui da casa espiritual, né? Era um período que eu estava na escola ainda. Então, assim, eu tive umas questões minhas no particular, então não queria vir, na verdade. Na verdade, eu pouco saía. Para quem me conhece, sabe muito bem que nos meus 13 para 14 anos
tive um afastamento muito forte de espiritualidade, desacreditava de muita coisa, passei por muito problema também, pessoal. Então eu me afastei por completo. Nos meus 15 para 16 anos, né, foi quando, assim, milagrosamente eu comecei a entrar em contato de novo com a religião, mas foi mais com o atabaque. Porque até hoje, na verdade, eu sei tocar um pouco. Não vou dizer de forma ampla, porque não é uma coisa que eu pratico muito, ficar tocando atabaque. Mas eu gostava antigamente. Então eu comecei assim. Então eu tinha um tambor lá na minha casa, então eu tocava, aprendi uns pontos e tudo mais. E aí eu fui começando esse processo de volta para o terreiro, né? Até que foi que realmente teve um dia em que eu vim aqui, era uma gira de desenvolvimento, numa quarta-feira, nunca me esqueço disso. Isso foi em 2019, quando eu vim aqui de novo no terreiro. E aí eu já estava tocando em casa, né? Acabou que meu irmão, chefe dos órgãos aqui do terreiro espiritual, ele me convidou, me chamou para poder ir no atabaque, tocar junto na gira. E foi muito bom, porque foi de novo minha volta para casa espiritual, né? Fiquei quase 2 anos afastado. E aí voltei, comecei a tocar, gostei da gira, por uma coisa que me incentivou, me puxou muito. E aí, assim, dali para frente, eu vinha mais na casa espiritual, assim, isso era em agosto, quando eu voltei para cá. Eu fiquei até, acho que foi outubro ali, só praticamente vinha, ajudava a tocar no atabaque, cantava pontos, conversava com os guias, coisas que eu sempre faço, na verdade. Mas depois de, assim, outubro, quando foi chegar perto de novembro, aí que as coisas começaram a mudar para mim. Porque eu saí de ficar tocando no atabaque para começar a desenvolver mediunicamente. Porque eu já tinha, como eu contei desde o início, né? Eu já tinha esse contato, já vi os vultos, então sentia os arrepios quando eu tocava ponto aqui, e eu já tinha essa conexão muito forte. E aí, de repente, quando chegou lá para final de outubro, para início de novembro, foi quando eu comecei a sentir muita energia já no atabaque. Eu sentia aquele arrepio de novo muito forte, a mão ficava tremendo, né? Você começa a sentir aquele contato, você começa a sentir um cheiro de charuto, um cheiro de bebida. E foi numa gira de show que eu comecei a sentir muito forte isso. Aí eu conversei com o chefe da casa, ele tinha me falado, olha, você sabe que você tem uma mediunidade muito aflorada e que você tem um trabalho com seus guias. E eles estão começando a te puxar de novo, te conectar. E aí eu falei, caraca, realmente era o que eu vinha sentindo. Então aí eu decidi, né, sair do atabaque, botei, comecei a colocar uma roupinha branca e comecei a vir realmente para dentro aqui do terreiro, né? Eu vou pegar um dia depois para poder mostrar um pouco como que é a casa espiritual aqui. E aí eu entrei aqui para dentro do terreiro e comecei aquele processo como todo mundo começa, né? Você vai lá, você fecha os olhos, aí você começa a mentalizar. Aí eu fui na primeira gira de caboclo. Fiquei assim, até, eu diria que assim, foi até o início de dezembro. Até então eu estava naquele processo de desenvolvimento básico, né? No início, quando o guia balança para um lado e para o outro. Não ficava com os olhos abertos, né? Os guias, pelo menos no início, assim, não ficavam. Era aquele processo bem lento mesmo, bem do início. E aí, quando foi em dezembro, né, que a gente tem a famosa festa aqui das Iabás, foi quando eu senti uma energia muito forte para Yansan. Foi, assim, também uma das primeiras energias que eu já tinha sentido foi para Yansan, tocando para as Iabás, claro. E aí, pô, naquela energia, aí eu fechei meus olhos, comecei a me entregar, assim, senti aquela energia, mas não veio, né? Yansan, assim, encostou perto de mim, mas ela não veio, não veio. Não tive aquela agitação, aquela energia como os primeiros, né, os médios, como estão em contato geralmente com a energia de Yansan, costuma girar, costuma sentir uma força, como se tivesse tipo uma energia muito de calor muito forte passando pelo corpo. Eu senti a energia dela. E aí foi quando a Yansan pela primeira vez me trouxe ali uma mensagem para mim, eu cheguei até a escrever, e foi uma mensagem bem bonita, que ela falava que mesmo que eu tivesse passando por um momento muito ruim como já tinha passado, ela estenderia, né, para mim 1000 bambuzais à minha frente como um escudo de proteção e que não era para eu temer mais nada. Cara, assim, dali para frente tudo mudou. E aí depois de 2019 veio 2020, né, bem no início eu já estava de novo aqui desenvolvendo, aí comecei com caboclo, aí boiadeiro, né? Eu vou deixar, não vou alongar muito esse vídeo não, para não ficar também muito chato para contar a história. Eu vou parar e vou continuar um pouco depois. Mas quando foi realmente no início de 2020 que eu comecei a esses trabalhos, no caboclo boiadeiro, e eu vinha na parte do desenvolvimento.